Atos 16, a partir do versículo número 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Por enquanto, até aí, queridos. Amados, o livro de Atos é um livro histórico, é um livro do registro, do caminhar, do movimento da igreja, mas não é apenas um livro histórico dos movimentos da igreja, senão também, principalmente, dos movimentos, diga comigo, dos movimentos do Espírito Santo através da igreja. Queridos, Lucas, ele deu ênfase a esses movimentos do Espírito Santo, nós poderíamos dizer, em cada vírgula, em cada ponto, em cada pausa, em cada verbo. Ele deu ênfase a esses movimentos do Espírito Santo nesse livro. Muitos dizem o livro de Atos é o livro do Espírito Santo, não é o registro histórico apenas da igreja em formação, da igreja que entendeu a oportunidade que ela tinha de fazer história, de tocar a sua geração, mas é o livro que relata, registra, mostra o Espírito Santo agindo através da igreja nas ruas, através da igreja nos movimentos, nos relacionamentos, nas expressões, nas curas, nas pregações. O Espírito Santo estava aqui em todo esse tempo. Eu acredito que a história da igreja, a história de um homem é uma história muito, pode se tornar, uma história muito pesada sem a ação efetiva do Espírito Santo. Nós estamos às vésperas do aniversário de 20 anos da igreja, queridos, e olhando para essa história, de 20 anos passados, eu fico pensando, queridos, se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus nos inspirando, se não fosse a história, ou o fato do Espírito Santo sustentar a vida de cada um de nós, fortalecer os nossos braços, sustentar-nos em todas as situações, meu Deus do céu, nós poderíamos, aliás, eu nem sei se nós chegaríamos aos 20 anos, nem sei se nós teríamos a celebração dos 20 anos. O Espírito Santo decidiu sustentar-nos, o Espírito Santo decidiu entrar nessa história, e é por causa dele que nós estamos aqui. A história de um homem, de uma família, pode se tornar uma história muito pesada, se não for aquela história assim, rendida, aliançada, vinculada com o Espírito de Deus. Queridos, como nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa semeadura, como nós precisamos do Espírito Santo, assim, clamarmos ao Espírito de Deus para que Ele nos abra a porta e feche portas, quando alguns laços se avizinham diante dos nossos olhos, porque tem algumas portas que não são abençoadoras, tem portas que são assim tão vistosas, aparentemente boas, mas são verdadeiros laços do diabo, de Satanás para a vida da igreja. E quando nós estamos aliançados com o Espírito Santo, Ele mesmo fecha essas portas, amém? Ele tem liberdade de fechar portas na sua história também, amém? Aleluia. Sabe, queridos, o Espírito de Deus nos foi dado como um auxiliador, diga comigo, um auxiliador, para não errarmos o caminho. Sabe qual é o detalhe? O Espírito Santo conhece o caminho do teu destino, o lugar que você precisa chegar. E quando nós temos a compreensão de que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo conhece o caminho aonde pretendemos chegar e devemos chegar, a pergunta assim que precisamos fazer
e não tem como nos calarmos diante disso. Temos um caminho, uma jornada à frente. A decisão de irmos com Ele ou sem Ele é nossa, é sua. Eu decidi confiar no Espírito Santo e seguir a minha jornada. Eu decidi trazer a minha casa para essa jornada com o Espírito Santo e confiar que Ele é poderoso para conduzir-nos nessa jornada daqui para frente, até que a gente consiga chegar ao destino. Compreende isso? Eu não sei se você já fez, esse pacto com o Espírito Santo, esse ato de rendição, dizendo: Espírito Santo, eu decidi, eu e a minha casa, confiarmos no Senhor, e ao Senhor todos os dias da minha vida. Enquanto nós estamos ministrando, eu creio que esse é um questionamento, é uma pergunta que o Espírito do Senhor vai estar fazendo a você durante toda essa ministração. Você quer andar sozinho? Ou você decide confiar nele e concluir a tua jornada com o Espírito Santo? Esse texto que acabamos de ler, queridos, ele fala de uma jornada, na verdade ele fala de uma missão apostólica de Paulo e Silas. Eu acredito que essa é uma das melhores missões da igreja, a melhor missão da igreja, e nós estamos debruçados, nós estamos com essa missão, não na epiderme, nós estamos com essa missão, nós carregamos isso, além da epiderme, no nosso espírito, em cada célula queima essa missão apostólica, de levar Jesus às nações, de levar Jesus à cidade, de levar Jesus às famílias. Paulo e Silas, eles estavam com o fogo de Deus, queimando pelo fogo de Deus, por anunciar Jesus às nações, e eles decidiram sair e visitar algumas cidades que eles já haviam passado e haviam pregado o Evangelho. Eles agora, debaixo de uma missão apostólica, eles retornariam para essas cidades e anunciariam e fortaleceriam a fé desses amados irmãos que um dia decidiram suas vidas ou dedicaram suas vidas ao Senhor Jesus. O texto diz, versículo 6, nós lemos que Paulo e Silas, percorrendo uma região, eles tinham uma intenção, um intento de pregar a palavra do Senhor na Ásia, mas eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Agora, o curioso a missão apostólica envolvia a pregação do Evangelho a toda criatura. Eles saíram com essa missão. A missão apostólica não era uma missão turística, de conhecer a Ásia, de ver os pontos bonitos, turísticos, lindos, da Ásia, não. Era visitar as famílias, de visitar os casais, de visitar homens e mulheres que haviam dedicado suas vidas a Jesus, e de fortalecer os fundamentos da palavra no coração de cada um. Porém, eles foram impedidos de ir para a Ásia. Quem é que impediu? Quem é que lhes havia impedido de anunciar o Evangelho, queridos? Quem é? O Espírito? O Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo havia impedido Paulo e Silas de avançar com a missão apostólica. Amados, eu acho poderoso esse texto da palavra do Senhor, porque Paulo e Silas, quando eles foram impedidos de anunciar ou de avançar com a missão apostólica, eles não entraram numa campanha de jejum e oração, no sentido de, vamos orar e vamos jejuar, porque estamos sendo impedidos no avanço, na pregação do Evangelho. Algo está nos impedindo de entrar na Ásia. Eles tinham uma conexão, diga comigo, eles tinham uma conexão com o Espírito Santo. Amados, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós não ficamos embaraçados diante de uma porta aberta ou uma porta fechada. Nós não julgamos uma porta aberta ou todas as portas abertas como sendo uma porta de bênção para as nossas vidas. Muito menos nós olhamos para uma porta fechada e acreditamos que é Satanás que está fechando aquela porta para que nós não avancemos.
Quando eu estou conectado com o Espírito Santo, eu tenho discernimento espiritual, ou a igreja precisa descobrir, né, esse dom espiritual e se mover nesse dom, para entender que nem todas as portas fechadas são portas fechadas pelo diabo. Amém? Aliás, nós mesmos não damos honra, né? Nós não atribuímos honra ao diabo. Nós não defendemos uma teologia de que todo embaraço, toda porta fechada é Satanás que está fechando, né? Nós não defendemos, nós não abraçamos essa teologia, esse evangelho, né, de que o diabo está a todo momento tentando frustrar o nosso caminho. Não, nós entendemos que caminhamos com o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele caminha conosco, somos selados com o Santo Espírito, temos a mente de Cristo, estamos conectados com o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Exatamente. Nós entendemos, quando olhamos para a palavra do Senhor, né, que maior é aquele que habita em nós, do que aquele que assola o mundo. Compreende isso, queridos? Quando Paulo e Silas foram impedidos de avançar dentro dessa missão apostólica, tudo bem, para eles estava tudo bem. Eles entenderam que eles não podiam forçar aquela porta, eles não podiam forçar aquele caminho. Eles entenderam que o Espírito do Senhor, que com eles caminhava, estava naquele negócio de dizer: ei, alto lá, nós não vamos avançar por esse caminho. Queridos, é isso que o discernimento espiritual produz. Nós atrasamos os protocolos divinos quando insistimos pelas portas fechadas pelo Espírito. Nós ficamos assim embaraçados, nós atrasamos os protocolos divinos quando nós insistimos por uma porta fechada pelo Espírito Santo e perdemos tanto tempo. Há um texto bíblico muito tremendo, né, que relata muito bem essa situação. Eu creio que vocês conhecem aquele relato quando o profeta Elias foi tomado pelo Senhor. Elias e Eliseu caminhavam juntos, e quando esses dois profetas caminhavam juntos, Eliseu sabia que a qualquer momento Elias seria tomado, e eles caminhavam, e enquanto caminhavam, eles conversavam. De repente, diz a palavra do Senhor lá em Reis, que um carro de fogo os separou um do outro, e Elias foi tomado aos céus. E quando Elias ele é tomado, ele deixa a sua capa, né? ele lança a sua capa ao chão, e ele é levado aos céus pelo Senhor. Eliseu compreendeu o que havia acontecido ali. Deus havia tomado Elias, o profeta não estava mais com ele. Agora, os discípulos dos profetas, que sabiam que Elias seria tomado e que também vivenciaram aquele momento, eles acreditavam que Elias havia sido tomado para algum outro lugar apenas, e eles disseram para Eliseu: nos permita ir em busca de Elias. É possível que Elias tenha sido tomado e levado para algum monte, para algum lugar. É possível que Elias tenha sido apenas retirado de nós por algum tempo. E Eliseu disse: não há necessidade de fazer isso. Diz a palavra do Senhor que os profetas, os discípulos dos profetas insistiram tanto com Eliseu, né, o constrangeram a tal ponto onde ele disse: se vocês querem, podem ir procurar. Diz o texto que 50 homens, 50 discípulos de profetas passaram 3 dias andando pelos montes procurando Elias. E quando eles retornam até Eliseu, eles disseram: Eliseu, nós não encontramos Elias. E Eliseu disse: eu não falei para vocês que vocês não deveriam sair?
não deveriam ir. Sabe, queridos, quando nós insistimos por caminhos que o Espírito do Senhor está fechando, nós simplesmente atrapalhamos ou atrasamos os protocolos divinos do propósito de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós caminhamos e carregamos propósitos eternos, poderosos e tremendos, e quando nós insistimos por lugares, por situações, por coisas onde Deus diz: retira a tua mão, eu estou fechando essa porta, e você fica insistindo por esse caminho, você tenta arrombar aquela porta que o Espírito de Deus simplesmente fechou, você está apenas atrapalhando ou atrasando os projetos do Senhor na sua vida. Compreendem isso? Quantos estão entendendo? Diga: eu creio, eu entendo que o Senhor, Deus eterno, tem um propósito poderoso na minha vida, e eu não interromperei, e eu não levantarei dificuldades, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero continuar essa palavra para a gente caminhar para os finalmente, para finalizar. As conexões com o Espírito Santo impulsionam o propósito em nossas vidas. O relacionamento com o Espírito Santo nos fará ver um caminho, enquanto muitos veem apenas o fim da linha. Paulo tentou avançar em sua missão apostólica e por 2 vezes foi impedido pelo Espírito Santo. Queridos, Paulo, ele tentou avançar com a sua missão apostólica. O Espírito Santo disse para ele, não vá, ou o Espírito Santo o impediu para que ele tivesse êxito naquela missão, naquele lugar, na Ásia. E por 2 vezes Paulo insistiu, Paulo tentou avançar e o Espírito Santo impediu que ele fosse. Sabe, queridos, nós passaremos por muitas estações, eu creio que você já tem vivenciado isso. Nós passaremos por muitas estações na nossa história, por muitos momentos diferentes na nossa história. Nem sempre teremos o sim do Espírito Santo, nem sempre o nosso caminho será um caminho nivelado, nem sempre nós compreenderemos todas as coisas. Aliás, nós nem fomos chamados para compreendermos todas as coisas. Nós temos um chamado para andarmos em aliança, em submissão, em obediência ao Senhor, não para compreendermos tudo. Em alguns momentos, em algumas estações da nossa história, nós não compreenderemos tudo. Paulo, ele tentou avançar com o Evangelho, com a sua missão, e ele não pôde, e ele foi pela 2ª vez, e o Espírito Santo novamente o impediu. Sabe, queridos, tem muita gente que acaba desistindo, acaba retrocedendo, por algumas contrariedades na vida, por alguns impedimentos, por algumas portas fechadas na vida. Tem muita gente que não tem estrutura de ver uma porta fechada, tem muita gente que é impedida, e quando é impedida de avançar com algum projeto, ele se sente contrariado, ferido, magoado, e ele então retrocede nas suas posições, dentro dessa missão apostólica que carrega. Nós caminhamos e carregamos uma missão apostólica, amém? Uma missão apostólica de anunciar Jesus Cristo às nações, de fazê-lo conhecido em todos os lugares por onde andamos. E quando muitas vezes algumas pessoas são impedidas, alguns retrocedem, outros desistem, acreditam: eu acho que eu não sou a pessoa apropriada para essa tarefa. Eu creio que eu não sou a pessoa formatada para isso, eu creio que eu não tenho dons para isso, eu creio que esse é um chamado de Deus para pessoas específicas, e essas pessoas acabam abortando a missão apostólica que carregam em suas vidas. Sabe, queridos, tem muita gente abortando projetos de Deus poderosos. Por quê? Porque um dia no seu avanço, um dia na sua caminhada, eles foram assim, impedidos de avançar, eles não tiveram êxito dentro daquele projeto, e eles acabaram desistindo, acreditando: eu não sou a pessoa perfeita para isso, e eles acabam enterrando seus talentos, acabam enterrando o seu chamado, e eles existem
da missão apostólica por qualquer outro chamado. Compreendem? Amém? Eu quero finalizar com vocês então, dizendo que Espírito Santo, Ele não nos deixa em confusão, porque Ele não é um espírito de confusão, Ele é um espírito de paz. Ele é um espírito de paz. Muitas vezes nós estamos impedidos de ouvir uma direção, de discernir a direção do Espírito Santo, de entender o que Ele está fazendo, tão somente por conta das pressões, das demandas da vida, dos ruídos, dos barulhos. Às vezes nós estamos tão rodeados por barulhos, por inquietações. Eu já convivi com pessoas assim pressionadas, demandadas por ansiedades do coração da alma, gente ansiosa que carrega uma ansiedade tão profunda. São pessoas que ficam inquietas, o corpo revela isso. Você senta com a pessoa, a perna não para, a mão não para, é gente assim ansiosa, que quer alguma coisa, quer alcançar alguma coisa, mas não dentro do tempo de Deus, não segundo a vontade do Espírito. É a ansiedade da vida, e essas ansiedades da vida, muitas vezes, queridos, nos levam para laços que têm o poder de destruir-nos, de frustrar-nos. E nesses momentos, nessas estações que essas pessoas passam, elas estão impossibilitadas de ouvir Deus. Às vezes elas entram é como que uma ciranda, um círculo, né? Elas não conseguem romper com esses círculos e esses ciclos da vida, de muito barulho, de muitas inquietações, de muitas ansiedades. E o Senhor aguarda até que haja descanso na alma, para que Ele libere uma palavra, uma direção para as nossas vidas. É interessante que depois de impedido por 2 vezes, diz a palavra do Senhor lá no versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, por que à noite? Sabe que muitas vezes o Senhor espera esse momento da noite, da quietude. A noite tem a ver com esse momento do descanso. A noite tem a ver com esse momento da quietude. A noite tem a ver com esse momento onde há apenas o som ensurdecedor do silêncio e nada mais. Nenhuma ansiedade, nenhuma inquietude, nenhuma demanda, nenhuma pressão na alma. Aquilo que você precisava fazer, você tentou, se fez ou não, mas você tentou durante o dia, à noite não mais. É o momento onde o Senhor ministra. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor ministra e dá os seus bens enquanto dormimos. É no descanso da nossa alma que o Senhor ministra, que o Senhor fala, que o Senhor libera os seus segredos. As visões da noite, os turnos das noites são os mais poderosos. Não que o Senhor esteja impossibilitado de falar conosco durante o dia, não, Ele pode liberar uma palavra, mas a noite tem a ver com aquele tempo onde você fala assim: uau, tentei de tudo, corri para lá, corri para cá, não deu. Senhor, não estou entendendo, não estou compreendendo, né? Eu carrego propósitos tão lindos, eu sei que eu tenho uma missão apostólica, eu gostaria de tocar a minha geração, eu sei que o Senhor me confiou algo tão poderoso, mas eu não consigo ir adiante, eu não consigo avançar. Eu não estou entendendo, Senhor. Será que é comigo? Será que eu não sou a pessoa apropriada para isso? E às vezes nós invertemos, desvirtuamos tudo e nos colocamos num lugar de laço, onde o diabo começa a jogar desvalor para as nossas vidas. E se você tem uma ferida emocional aberta, algo não resolvido, meu Deus do céu, aí você se torna uma presa fácil. Compreendem, queridos? À noite, enquanto Paulo dormia, sobreveio a Paulo uma visão, e nessa visão ele viu um varão macedônio dizendo: Paulo, vem, passa a Macedônia e chega até a gente, vem para cá, passa a Macedônia, ajuda-nos, Paulo.
E o versículo 10 diz que assim que Paulo teve aquela visão, queridos, Paulo se moveu por conta de uma visão, foi impedido 2 vezes pelo Espírito Santo, mas ele não ficou travado, ele não ficou ferido, ele não ficou aborrecido, porque aquela missão apostólica, ele foi impedido de alguma forma de avançar com essa missão em Deus. Não havia ferida, não havia mágoa, não estava aborrecido, estava tranquilo, ele estava aguardando o melhor momento. Ele entendeu: se essa porta está sendo fechada, o eterno Deus vai abrir uma outra porta, nós encontraremos um outro caminho. E quando ele teve aquela visão, ele falou: Deus, eu entendo que Deus está nos dando uma direção. Sabe, queridos, quando nós temos conexão com o Espírito Santo, nós encontramos caminhos, enquanto muitos encontram o fim da linha apenas. Tem muita gente nesses dias encontrando o fim da linha, eles ficam esgotados, cansados, eles ficam aborrecidos. Tem muita gente assim feridos no caminho. Tem muita gente que encontra caminhos fechados. Um dia foram contrariados, um dia eles receberam um não, um dia não conseguiram avançar com a sua missão apostólica e eles ficaram travados. Quando você está conectado com o Espírito, aquilo que para muitos é o fim da linha, você entende como um desvio que o Espírito do Senhor está te conduzindo, para que você possa entrar e alcançar lugares novos, situações novas, pessoas novas, projetos novos. Paulo foi desviado daquele lugar para tocar outros lugares, tocar outras pessoas. Não há fim da linha quando nós temos conexões, quando a nossa conexão com o Espírito Santo está ajustada, quando nós estamos bem vinculados com Ele. Queridos, não há fim da linha, entenda isso, amém, igreja? Não há fim da linha. Tem muita gente assim, e quando nós nos sentamos com essas pessoas, facilmente percebemos, elas foram travadas em algum momento. Paulo compreendeu, ele teve a visão e imediatamente partiu para aquele destino. Diga comigo: concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não era o fim da linha, era apenas um desvio para que Paulo continuasse a sua missão apostólica em um outro território, em um outro lugar, para que novas pessoas pudessem alcançar. Ei, você está sendo impedido nesses dias. Ei, o que é que tem fechado as portas aos seus projetos, aos projetos de Deus, a missão apostólica que você carrega? Ei, qual é o fundamento, qual é a causa desses impedimentos? Você e eu carregamos uma missão apostólica tão poderosa, e nada poderá impedir-nos de ir à frente, de avançarmos, queridos. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós carregamos isso. Nós nos reunimos, e onde nós nos reunimos, nós carregamos essa missão. O Espírito fechou uma porta numa situação, numa estação, Ele nos dará uma outra estação e nos abençoará em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Aleluia, aleluia. Se você está enxergando apenas a fumaça e as incertezas do caminho, olhe novamente. É possível que você não esteja na frequência correta. Os sonhos virão e as visões mostrarão uma nova direção. Talvez você esteja sendo impedido em algum projeto, em alguma situação. Ei, olha novamente. Olha, ao invés de entrar em desespero, ao invés de acreditar que você chegou no fim da linha, ao invés de acreditar, de trazer tantos dissabores sobre a sua alma, e acreditar que você não é o cara, não é o homem, não é a pessoa certa, entenda isso.
Talvez você esteja na frequência errada. Ajusta a frequência, ajusta a tua conexão com o Espírito Santo, e deixa que o Espírito Santo de Deus te revele a forma, o caminho, o meio, a estratégia, porque Ele quer te conduzir. Ele não vai retirar essa missão poderosa, essa missão apostólica que você carrega. Amém? Aleluia. Ajuste a tua conexão com o Espírito Santo de Deus e faça como Paulo, conclua avançando com a sua missão apostólica. Sabe qual foi a conclusão de Paulo? Paulo não recebeu uma outra palavra de Deus dizendo: ei Paulo, fui eu que impedi de você avançar, eu que estava impedindo, Paulo. Não, ele não retornou na terceira tentativa dizendo: Paulo, eu agora estou abrindo um novo caminho. Não, sabe por quê? Porque ele estava conectado com o Espírito Santo, e ele sabia que ele carregava uma missão apostólica poderosa. Não deu certo aqui, não deu certo acolá, mas vai dar certo agora. Eu caminho debaixo de uma visão, debaixo de um sonho, debaixo de uma direção profética em Deus. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, mas não o teu coração. Conclua por avançar para cumprir os protocolos e os planos eternos na sua vida. Ei, não trave o seu coração, não trave a sua jornada, não feche os teus caminhos, os caminhos que o Senhor tem aberto diante de você. Ei, é o momento de você concluir, é o momento de você fazer uma rápida leitura dos teus caminhos, da tua jornada, do que está acontecendo. Ei, mas não é o momento de você travar, é o momento de você parar, de ajustar as tuas conexões. Talvez você está vendo ruído, talvez você esteja vendo as incertezas, muita fumaça. Ei, ajuste as tuas conexões espirituais com o eterno Deus e avance, conclua por avançar, por levar essa missão apostólica adiante, mas não parar, não retroceder, não desistir daquilo que Deus não desistiu, mas antes confiou a você, confiou a sua vida. Aleluia. Deus eterno, santo e poderoso Deus, santo e poderoso Deus, nós queremos exaltá-lo nessa noite, nós queremos adorar o teu santo e poderoso nome, dando honra e glórias ao Senhor pela tua poderosa palavra, tua palavra que é viva e é eficaz. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Como a vida poderia ser mesmo algo pesado, como os projetos, Senhor, seriam pesados, ó Deus, como nós viveríamos arrastando tantos projetos, tantas demandas, se nós vivêssemos à parte, à margem, ó Deus, do chamado espiritual, do teu chamado, do relacionamento com o teu Espírito Santo, meu Deus. Mas obrigado, Senhor, porque podemos caminhar de forma leve, podemos caminhar, Senhor Deus, vivendo as maravilhas do Senhor, no descanso do Senhor, tendo sonhos, tendo visões, acima de tudo, tendo um relacionamento com o Verbo vivo, o Deus eterno, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, que caminha entre nós, que decidiu estar conosco e o fará até que possamos cumprir toda a nossa jornada. Nós te louvamos, Senhor. Seja exaltado em meio à adoração nessa noite, em meio à meditação da palavra que foi proferida, Senhor. A minha oração é para que o Senhor abençoe a vida dessa igreja. A minha oração, Pai, é que nenhum dos bons, eternos protocolos divinos que o Senhor entregou, essa missão apostólica que o Senhor confiou a essa família, a esse homem, a essa mulher, nenhum, Senhor, desses projetos se frustre. Antes, que todos eles, Senhor, sejam prósperos, todos esses projetos prosperem no Senhor. Meu Deus, que os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, caminhem, semeiem, mas escolham também com alegria, Pai, com alegria, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que se cumpra em nós toda a palavra poderosa do Senhor, que se cumpra sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e nós oramos em
nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.